Fala, meu povo, tudo bem? Comigo tudo, eu espero que com vocês também. Bom dia para todo mundo que está chegando aí, né? Que está dando um alô aqui para nós. Bom dia para todos aqueles que vão, assim como eu aqui, começar mais uma semana, começar mais um dia aí com muita vontade, né? De vencer, de fazer as coisas do jeito certo. Aí eu queria começar a nossa aula exatamente nessa linha, deixando aqui meu abraço, deixando aqui o meu carinho por vocês, que são pessoas maravilhosas e que fazem muita falta, né, na vida de uma pessoa, porque toda essa distância assim, só mostra o quanto que a gente tem saudade, né, do que a gente vivia na escola, das nossas conversas, do nosso carinho um para com o outro. Mas 2020 foi isso. Ainda bem que nós superamos, pelo menos eu espero, né, que a gente tenha superado toda essa situação. E como eu já dizia para outras turmas, o importante é a gente aprender a filtrar aquilo que foi 2020, né? E que durante essa filtragem a gente conseguiu tirar aquilo assim, e poxa, Deus tinha um plano para mim no meio disso tudo, e graças a Deus que hoje eu estou conseguindo ver esse plano. Então esses são os meus votos, tá? Para esse dia que se inicia, para essa semana, né, que se inicia, que a gente possa ser principalmente vencedores diante de tudo, né? Que a gente possa deixar a dificuldade de lado, possamos deixar as tristezas de 2020 como aprendizado para 2021 e que 2021 a gente possa vir forte, né? Que a gente possa vir principalmente moldado como uma pessoa bem melhor, tá? Então sejam bem-vindos, um abraço muito grande para todo mundo. Estou com saudade, mas eu estou tentando entender que toda essa situação ela foi necessária para que a gente possa vir bem para 2021, tá? Cheiro no olho de todo mundo. Então, galera, a nossa aula de hoje ela é basicamente uma sequência, né, do que a gente vinha estudando anteriormente. Nós começamos a falar sobre agricultura, né, no mundo, vimos vários aspectos, várias características em relação a esse assunto, e hoje, basicamente, nós vamos dar continuidade naquela fala que também nós fizemos anteriormente sobre os conflitos, né? A gente viu que o Brasil, assim como muitos outros países, principalmente subdesenvolvidos, eles têm um problema muito sério em relação à distribuição de terras. E historicamente essa distribuição ela sempre favoreceu os mais ricos, né? E mesmo quando ela deixou de ser doada e passou a ser vendida, foram os mais ricos que tinham as condições para a aquisição dessas terras. Então é importante a gente destacar que toda essa má distribuição de terras que existe no nosso país, ela tem muito, ela tem muito a ver, ela tem muita ligação com o processo de ocupação que ocorreu dentro do nosso território, tá bom? E hoje nós vamos focar em uma fala em relação aos conflitos que existem no campo e conhecer também algumas características que foram adotadas para tentar reorganizar o campo brasileiro, tá? Então, desde já, como já é de costume, lá no campo a gente tem um QR Code. Como vocês podem observar, eu consegui de novo produzir os QR Code. Era uma solução muito simples, mas que eu não tinha parado ainda para me atentar, que era só cadastrar o mesmo aplicativo com outro e-mail, né? E aí eu vou ter a disponibilidade de vários outros QR Code aí durante muito tempo. Quando terminar, coloco outro e-mail e assim vai. Até dizer já chega. Não precisa comprar, né? Outro ponto, né, galera, em relação aqui, nossa temática de hoje, como vocês podem observar abaixo, é o capítulo que ainda fala sobre o espaço agrário brasileiro, e hoje ele vai se referir ao conflito e concentração de terras no nosso país, tá? E outro ponto, galera, esse eu ainda não consegui resolver e eu já estou até querendo desistir dele, é em relação ao nosso
chat aqui, né? Eu não estou conseguindo colocar, acredito que seja a versão do programa. Eu não estou querendo voltar para a versão anterior, porque pode dar um outro bug pior, né? Então, vou preferir ficar assim mesmo. Vou ministrar a aula e se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me mandam para o Zap, tá? Que eu fico à disposição em tirar, tá bom? Essa dúvida, caso ela exista. Então, como já é de costume nas nossas aulas de geografia, fica aí a dica, né? QR Code no canto, aqui no rodapé fica o conteúdo e a temática da aula de hoje. Deixem nos comentários, tá? Deixem nos comentários a frequência de vocês, tá bom? Já que o chat eu não estou conseguindo colocar, vocês vão lá nos comentários do vídeo e colocam fulano, a turma tal, o número tal, que é para eu poder ter esse controle. E tem também aí a minha monitoria que sempre também faz o levantamento e repassa para mim durante o vídeo. E quando eu finalizar, eu posso ir lá também dar uma conferida na galera que esteve, quanto tempo esteve, etc, etc, etc. Tá? E se ficar alguma dúvida, quando eu finalizar a aula aqui, vocês me mandam lá no chat, que eu vou estar à inteira disposição lá em tirar essa dúvida de vocês. Tá? Me assustei aqui porque eu ia derrubando essa mesa. Tá certo, galerinha? Então, vamos nós, né? Como vocês podem perceber, eu estou com o olho um pouco mais baixo que o normal. Eu já não tenho esses olhos tão abertos assim, mas é porque, como já é de costume, a sinusite atacando aqui, principalmente nesse iníciozinho de manhã, ela sempre é muito voraz, né? Ela é sempre muito presente. Eu costumo até dizer, eu brinco às vezes aqui com a minha esposa, né? Com a Mayara, que é mais fácil eu acordar com a sinusite do que com ela, né? Porque, por exemplo, agora já estou aqui ministrando as aulas, ela ainda está lá no cochilinho bom, né? Mas essa sinusite ela não me deixa não, tá? Ela está sempre acordando comigo, beleza? Então, galera, ó, vamos lá, vou fazer aqui a transição de tela para poder a gente começar o nosso conteúdo, tá bom? E dentro de 4 segundos eu estou voltando aqui para fazer a explicação. E aí, como eu disse, como a gente não tem um chat, você deixa lá no grupo da sala ou manda no privado para mim a sua dúvida que quando eu finalizar eu tiro essa dúvida para você, tá bom? Então, vamos lá. Bora? Pronto, quase não foi, né? Já telinha aí, pronto. Esse é o material que a gente vai trabalhar nesse dia de hoje, tá, galera? Como eu já havia falado antes, é um assunto que basicamente representa a sequência do que a gente vem estudando anteriormente, né? Como eu dizia, a gente tem um conteúdo que falou inicialmente sobre a agricultura no mundo, né? Principalmente nos países ricos e pobres, e depois a gente já veio trazendo características mais específicas em relação ao Brasil, tá? Então, na nossa aula de hoje, a gente vai tratar sobre uma outra temática que é bem relevante, né, e que nos últimos anos tem movimentado muito, né, o cenário rural aqui no nosso país. E é uma fala sobre a questão da terra, deixa eu só achar aqui, né, marca-texto aqui. Ela fala sobre a questão relacionada à terra, né, e os conflitos que ocorrem no espaço rural do nosso país, né, os conflitos no campo, tá bom? Então vamos nós ali para o lado, né? Ó, os conflitos no campo brasileiro, eles ocorrem principalmente, eu acabei cortando, mas eles ocorrem principalmente na região norte do país, tá? Poxa, não estou conseguindo... Pronto. Então, o principal foco de conflitos relacionado à terra aqui no nosso país, ele se concentra na região norte, tá? Como eu até coloquei aqui na sequência. Mais da metade, existem estudos, né, e que comprovam que praticamente 58% dos conflitos ligados a questões do campo, eles estão concentrados na região norte do país, tá? Então, mais da metade desses conflitos, eles ocorridos no campo brasileiro, né, são de consequências ligadas à desocupação de terra. Então, é quando uma galera ela ocupa uma terra que não é sua, né,
Então, o processo de desocupação desse território, ele acaba gerando esses conflitos. De resistência, que geralmente está ligado a movimentos sociais, né, que lutam por uma melhor distribuição de terra no país, como é o caso do MST, né, o Movimento dos Sem Terras, que a gente vai citar aqui mais na frente, e de enfrentamento. Né? Esse enfrentamento está ligado principalmente àquela galera que vai mesmo, né, para o combate para garantir a posse de suas terras. Então, esses são três motivos, não são somente esses, a gente vai ver outros, mas esses eles se apresentam como os principais. Né? A gente tem o de desocupação, o de resistência e o de enfrentamento. Tá? Destes, né, a maioria ocorre no estado de Rondônia, é o estado brasileiro que tem o maior foco de conflitos ligados a essas terras. Tá? E aqui vem duas outras causas. Ó. A concentração de terras na mão de poucos, né, e a expansão da indústria extrativista também vão se destacar como responsáveis de muitos conflitos. Tá? Então você tem, como eu já falava, uma má distribuição e você tem ainda a atuação da indústria no campo brasileiro que acaba gerando esses conflitos. Né? As disparidades ou as diferenças no campo, né, elas geram revolta dos trabalhadores rurais, o que possibilita a formação de grupos articulados como o movimento dos trabalhadores rurais sem terras, o conhecido como MST. Né? Vocês já devem ter visto alguma situação, alguma reportagem que se remete a esse grupo. Tá? Eles evidenciam a reforma agrária através da ocupação de latifúndios como forma de pressionar o governo a distribuir melhor essas terras. Eu vou ler logo todo e já eu explico mais sobre o movimento. Tá? Em muitos casos, que as ocupações empreendidas pelo MST nem sempre são solucionadas pacificamente pelo Estado brasileiro, que acaba desencadeando assim conflitos no campo. Então, o que acontece, galera? O MST, né, ele é um movimento que acaba, de certa forma, ocupando grandes latifúndios, né, ociosos. Então, o que acontece? Eles chegam em uma determinada área, percebem que aquela área não tem nenhum tipo de atividade econômica, está lá só por estar, e aí eles acabam ocupando. Professor, então eles ocupam um terreno que não é deles. É exatamente isso. Desculpa, tá? É porque eu tô aqui ainda daquele jeito, como eu falei no início. Então, assim, galera, aí eles ocupam esse território e o dono da terra, é claro, né, vai acionar o Estado brasileiro para a retirada dessa galera. Tipo, ó, tem uma galera aqui que entrou no meu terreno, instalaram barraco e eu quero que tome alguma providência, né, em relação a isso. Então, o Estado ele manda as Forças Armadas para ir tentar negociar essa saída, mas o principal intuito do movimento é que o Estado ele perceba, né, que aquelas terras são ociosas, fazer com que o Estado, que é uma das medidas, comprem aquelas terras, negocie a compra das terras com o proprietário, e após essa compra, ela deixe as famílias que invadiram o terreno alocados dentro desse território, né? Eles façam essa distribuição. Então, a ideia do movimento sem terra ela vai nessa linha, tá? Ela vai nessa filosofia. Eles ocupam as terras que não são deles, são de outros proprietários, e o Estado, né, ao retirar essa galera, muitas vezes pode tentar a negociação. Então, tem uma tentativa de redistribuir essas terras de forma mais igualitária. O que acontece é que muitas vezes, quando as forças militares chegam para a negociação, para tentar retirar, acabam gerando conflitos. Né? Ela é feita de forma muito, digamos assim, bruta. Né? Teria uma outra palavra, mas agora não lembrei. O pessoal do movimento também não ajuda muito, né? E aí acaba gerando esse conflito, esse embate. Né? Existem vários
ocorridos, né? Até de morte de policiais, morte de representantes do movimento que estavam ali, exatamente por conta desse embate físico, desse embate conflituoso, né? Numa tentativa de negociar a saída mal sucedida, tá bom? É mais ou menos por aí, eu acredito que vocês consigam entender. Aqui do lado, galera, eu coloquei aqui algumas reportagens, né, sobre essa situação e outras também. Depois vocês podem dar uma olhadinha aí e, se tiver alguma curiosidade, pesquisar um pouco mais, tá? Outro artifício, esse que a gente já falou, coloquei só para reforçar, porque realmente ele é muito comum no campo, tá? Outro artifício muito utilizado que se desencadeia, perdão, né? Uma série de conflitos é a tal da grilagem, né? Lembra que eu falei para vocês na aula passada sobre isso aqui, mas agora eu vou reforçar um pouco mais. Né? Ele é um método de falsificação de documentos de posse de terra, em que o grileiro ou os grileiros, né, colocam documentos falsos em caixas fechadas com grilos, até que os papéis fiquem com a aparência de envelhecido. Posteriormente, o imóvel ele é vendido por meio desse documento falso, ocasionando a expulsão do proprietário, que normalmente, na grande maioria dos casos, é o pequeno agricultor. Então, esse grileiro ele se aposta da terra, cria um documento sobre aquela terra, deixa ele com aspecto envelhecido, para dar alguma veracidade no documento, e depois vende esse terreno. Né? E isso muitas vezes faz com que o pequeno agricultor, que é realmente o dono do terreno, acabe muitas vezes até mesmo na justiça, por não ter nenhum tipo de meio que possa favorecê-lo, né, diante dessa situação, ele acaba tendo que sair da terra. Então isso é muito comum também no nosso país, eu já tinha falado sobre isso em materiais anteriores, estou reforçando aqui de novo, para que vocês entendam que uma parte desses conflitos ele acaba sendo gerado pela atuação desses grileiros, tá? Outro problema o outro problema é a atual organização da produção agrícola, que eu já até havia citado lá em cima, né? A mecanização e a utilização massiva de tecnologia do campo tem forçado os pequenos produtores a vender suas propriedades e trabalharem como empregados ou, na maioria das vezes, na realidade do Brasil, esse proprietário ele acaba tendo que migrar para as cidades. Né? Muitos deles não conseguem mecanizar sua produção, fato que resulta no baixo rendimento, o que os coloca em desvantagem no mercado. A gente já falou sobre isso também, estou ressaltando porque ele é basicamente uma das causas que geram esse conflito. Né? Você tem um agricultor que não consegue modernizar sua produção, consequentemente não consegue concorrer no mercado tão competitivo, e isso faz com que esse pobre acabe vendendo sua terra e trabalhar para o grande latifundiário, ou muitas vezes ir tentar a sorte na cidade grande. Tá? Um outro probleminha também muito comum no nosso país é a utilização da mão de obra infantil, né? E a exploração também do trabalhador. Ainda se registra denúncias de trabalho escravo. Proprietários de algumas fazendas contratam funcionários que são obrigados a custear suas viagens, sua alimentação e sua estadia no posto de trabalho. Sendo assim, o trabalhador, antes mesmo de iniciar as atividades, já está endividado, sendo obrigado a trabalhar para quitar todo o investimento feito pelo patrão. Na verdade, todo o investimento feito pelo patrão. Essa daqui, galera, é uma coisa muito comum também no campo. Vou explicar para vocês. Tem situações, né, em que o uso de crianças, como a gente sabe, todo menor aí ele vai ser considerado como trabalho infantil. Tá? No local de trabalho, nessas áreas, ela precisa ter uma infraestrutura, porque se ela não tiver, ela vai ser caracterizada como trabalho escravo, tá bom? Existe, inclusive, uma fiscalização muito forte em relação a isso.
E outras vezes, né, como a gente colocou ali no final, existem situações onde o trabalhador ele é enganado, né, pelo patrão. Diz assim, ó, você mora no interior, então você vem para a cidade, ou na verdade o contrário, você está na cidade, aí você vem para o interior, você pode pagar tudo aí, comprar passagem, traga suas coisas, pode vir e quando chegar aqui a gente se resolve. Aí o cara vem, né? Muitas vezes ele compra o próprio alimento já para trazer, paga a sua estadia no local, e aí o dono, né, diz assim, ó, você você gastou quanto? O ano, ó, gastei X. Aí o patrão acaba que, de certa forma, já deixando o rapaz endividado em relação a esse pagamento, né, que o patrão fez. Na verdade, o patrão ele paga tudo isso, né, só para a gente entender, porque talvez do jeito que eu fosse estava ficando confuso. O patrão ele paga tudo. Aí o cara vem, quando chega no final do mês, com o salário do rapaz, o patrão diz assim, ó, seu salário aqui foi de 2.000, só que 700 eu vou usar para pagar a passagem, 1.000 foi de alimentação, esse foi de estadia aqui na fazenda, aí você ainda está me devendo 900. Então o cara, pô, então vamos lá, trabalhar o próximo mês para pagar. Quando for no próximo mês, do mesmo jeito, ó, foi 1.000 de estadia, 8 de alimentação, você ainda me deve 500. E dessa forma, o funcionário ele nunca deixa de dever o patrão. E aí isso acaba se caracterizando como trabalho escravo. Tá? O cara passa o resto da vida trabalhando o patrão, mas o que ele ganha não dá para arcar sequer com as suas necessidades lá no campo. E aí ele passa a trabalhar e o resto da vida em situação análoga, né, como a gente chama de escravidão. Tá? Isso também é muito comum no nosso país. Em relação à organização do campo, acabei esquecendo de colocar aqui o tópico, acabei de perceber aqui. Para uma melhor classificação das propriedades rurais, né, foi preciso padronizar os imóveis rurais, denominado de módulo rural ou fiscal. Né? O módulo rural e o módulo fiscal, a gente fala já. Para estabelecer o módulo rural e fiscal, são analisados basicamente 3 aspectos. A localização, se o imóvel rural se encontra próximo dos grandes centros e conta com infraestrutura, terá uma área menor. Tá? A fertilidade e o clima, quanto às maiores condições para o cultivo, menor será a área. Tipo de produto cultivado, se uma região produz, por exemplo, mandioca em nível extensivo, a área será maior. Agora, caso o cultivo seja de morangos com emprego de alta tecnologia, sua área será menor. Então entenda, galera. Aqui ele vai definir como módulo, principalmente entregando o tamanho dessa área utilizada para a produção. Então, como vocês veem, ó, se ele analisa a localização, né, que é um dos pontos, localização. Se esse imóvel estiver próximo de um grande centro, né, muito próximo de áreas muito urbanizadas, e esse imóvel ele conta com uma infraestrutura boa, ele obrigatoriamente tem que ter uma área mais reduzida. Então, ele não pode ser uma área muito extensa, ele tem que ser menor, porque pela sua localização, ele acaba tendo de ser obrigado, né, a ter essa menor extensão. Em relação à fertilidade e clima, da mesma forma. Se as condições forem bem favoráveis para isso, como ele não vai fazer muito investimento, a ideia é que ele tenha uma área menor. Tá? Só mesmo quando o tipo de produção for a nível extensivo, que é aquele que usa pouca tecnologia, né? Mão de obra braçal, técnicas rudimentares, como a gente já falou no passado, aí ele pode, né, ter uma área de cultivo maior. Se ele usa muita tecnologia, aí essa área ela tem que ser reduzida. Então houve, né, digamos assim, essa padronização dos imóveis. Tá?
aqueles que têm mais tecnologia, que estão próximos dos grandes centros e melhores condições de produção, as áreas devem ser menores. Se ele não tiver situação, aí é permitido que ele tenha uma área maior. Tá? Depois dessa padronização, aí vão ser estabelecidas as categorias das propriedades. Ó, essas características, tá, galera? É o que a gente chama de módulos. Se for uma área muito extensa, aí é o tal do módulo rural. Se for uma área menor, aí já é um módulo fiscal, porque existe uma fiscalização para poder ver se essa, digamos assim, essa classificação ela está sendo respeitada, né? Essa maior ou menor propriedade. Então, depois da padronização, aí vem as categorias. E, na verdade, são 4 categorias. Nós chamamos de minifúndios, os latifúndios por dimensão, os latifúndios por exploração e a empresa rural. As 4, digamos aí, categorias de propriedade. Então, o que seriam os minifúndios? São pequenas propriedades rurais, responsáveis pela produção de cerca de 70% de todo o alimento consumido no país, com utilização em geral de mão de obra familiar. Então, os minifúndios, como o próprio nome já diz, são áreas menores dedicadas ao cultivo, né? Nesse caso, o minifúndio ele pode ser um módulo rural, mas ele pode ser também um módulo fiscal. Tá bom? Ele pode apresentar as duas características. O certo é que a maior parte do que é produzido no país é produzido dentro de minifúndios, né? E geralmente com aquela característica de agricultura familiar, como a gente já conversou. Os latifúndios por dimensão, esse daqui você já percebe que são as maiores extensão, né? Latifúndios, minifúndios, latifúndios. Então, os latifúndios por dimensão, eles correspondem às grandes propriedades rurais, com atividade vinculada à agroindústria, e seus produtos geralmente são destinados para o mercado externo. Então, essa é a diferença de uma para outra. Por dimensão, geralmente, ela tem uso de muita tecnologia e toda a produção ela serve para atender o mercado externo, né, o mercado internacional. Os latifúndios por exploração, esse tipo de propriedade tem como característica a improdutividade, pois o proprietário adquire terras com o intuito de desenvolver especulação imobiliária. Dessa forma, não há nenhuma intenção de cultivá-las, produzindo empregos, impostos, colaborando com o crescimento econômico do país. Aí, galera, é a diferença que a gente tem entre o latifúndio por dimensão e o latifúndio por exploração, né? A gente pode até dizer aqui que o latifúndio por dimensão ele é uma área produtiva. Já o por exploração é uma área improdutiva. Por quê? Porque esse outro modelo, o por exploração, a única ideia do cara é a posse da terra. Muitas vezes para depois lotear e vendê-la. Mas ele não tem nenhum tipo de intuito de produzir, como ele coloca ali no final. Se ele não produz, ele acaba não gerando empregos, né? Se ele não gera emprego, ele não paga impostos. E isso acaba atrapalhando o crescimento econômico brasileiro. E isso é muito comum no Brasil. Existem estudos que comprovam que praticamente 80% das áreas de latifúndio elas são improdutivas. Elas existem, mas só como posse. É tipo, eu comprei um terreno em tal lugar. Alex, tu vai plantar alguma coisa? Não, deixa lá. Quando ele se valorizar, eu vou ter, vou lotear e vou vender esse terreno. Pronto, é para isso. Isso é o que nós chamamos de latifúndio por exploração. O cara que tem grandes extensões de terra, mas que essa posse é apenas com a visão de vender e não de produzir dentro dessa área. Tá? E aí nós temos a empresa rural. Ela é uma propriedade de porte médio e grande, que produz matéria-prima, laranja, soja, cana-de-açúcar, leite, carne, entre outros. Ela está destinada para a agroindústria. Aí vem um outro ponto que vocês precisam observar, que essa empresa rural, na verdade, ela é um suporte, digamos assim,
para o latifúndio por dimensão, né? Geralmente a empresa rural ela produz algo que será destinado para os latifúndios por dimensão, onde ficam as agroindústrias. Então, geralmente é a empresa rural que fornece, por exemplo, a laranja para o latifúndio por dimensão produzir o suco que vai vender para a Europa. E assim por diante. A empresa rural produz o leite que vai para o latifúndio por dimensão, onde a agroindústria vai produzir a manteiga, o queijo, o iogurte e vai vender isso para fora. Entende? Então, uma coisa ligada à outra. O que vocês não podem confundir são as denominações, né? Principalmente latifúndio por dimensão e latifúndio por exploração. O por dimensão visa a produtividade, por exploração não produz, é apenas com uma perspectiva imobiliária, digamos dessa forma, tá bom? Então, galera, esse era o material. Só lembrando que aqui no canto também, ó, eu coloquei algumas notícias, né, que vocês podem depois dar uma olhada para entender um pouco essa lógica aí da agricultura aqui no Brasil, tá bom? Então, galera, esse era o material que a gente tinha hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Tem só pontos mesmo importantes, né, que precisam ser considerados aí para entender essa temática, beleza? Vamos lá, vou só agora aqui fazer a transição de tela, para que a gente possa aqui finalizar a nossa aula. E tem também um recadinho aqui importante que eu preciso deixar com vocês. Bem, pessoal, como eu falei, eu não tenho um chat aqui, né? Mas aí vocês... Espera aí só um minutinho aqui, galera. Vou estar ligando aqui. Ô, Jesus. O programa ao vivo é assim mesmo, né? Vocês sabem. Então, assim, galera, o chat não está, mas vocês podem mandar no zap, estou aqui com o celular, que já dou uma conferida aí para ver quem está mandando e já começa a responder todo mundo. A última mensagem que eu tinha aqui é em relação ao nosso trabalho, tá? Usem a aula de atividade para concluir o trabalho. Então, quem ainda não fez, ou quem ainda está fazendo, use para terminar essa aula, que hoje, meio-dia, eu vou criar a pasta de postagem. Alex, eu tenho que postar hoje? Não. A pasta vai ficar lá e vocês terão até sexta-feira, meia-noite, para fazer essa postagem, tá bom? Ela vai ficar a semana toda para que vocês possam postar esse trabalho, beleza? Usem a aula para isso, né? Aula de atividade. Se tiver alguma dúvida, manda também para mim durante a aula, tá? Não esquece, pode perguntar. Alex, não entendi isso. Alex, isso aqui tá legal. Alex, eu posso colocar? Fiquem à vontade. Façam do jeito que vocês quiserem, né? Desde que fique bem feito. Mas se tiver alguma dúvida, manda para mim que eu ajudo vocês a tirar essa dúvida, tá bom? Então, galera, ó, no mais, não esquece. Se tiver alguma dúvida, manda aí, que eu vou tirar para vocês. Sobre o trabalho, usem a aula para fazer o trabalho, que meio-dia as pastas serão criadas no Google Classroom e vocês já podem postar, lembrando que tem até sexta-feira para postar, beleza? Então, no mais, galera, ó, fica aqui meu abraço grande, um cheiro no olho de todo mundo e a gente se vê aí na próxima semana, se Deus quiser, tá? Falando em Deus, que Ele abençoe vocês, a família de vocês, que vocês possam ter uma semana aí muito abençoada e com muito foco aí para vencer as várias, né, atividades que vão aparecer aí ao longo da semana. Tá bom? Tchau, tchau. Obrigado pela companhia e até a próxima semana, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele vai querer. Beleza? Tchau, tchau, gente.